Meus queridos, parece que a máxima de que nada é tão ruim que não possa piorar se provou verdadeira mais uma vez na Bolsa de Valores brasileira. Ibovespa, a pior bolsa do mundo em 2024. A Bolsa de Valores brasileira já tem no mínimo uns 4 anos, na verdade, que o investidor fica escutando essa história de que a Bolsa de Valores está barata. O problema é que ela está sempre barata, ficando ainda mais barata. Para piorar, o real é agora oficialmente a moeda que mais se desvalorizou entre os países emergentes. O nosso querido real está passando ali o peso argentino já, e olha que não é tarefa fácil, e é a moeda que mais se desvalorizou entre os emergentes, e a gente precisa falar sobre esse assunto. Tem a inflação que ainda ameaça ali, mas os bancos centrais, eles não querem isso e eles vão combater a inflação até que ela deixe de ser uma ameaça. E para isso as taxas de juros não irão baixar nos países emergentes até que a inflação esteja endereçada, Estados Unidos principalmente. E se eles não baixam os juros, fica difícil aqui do Banco Central baixar a Selic também. Nesse momento, muitos investidores confusos, muitos já fizeram besteira, é o que eu não quero fazer e também não quero que você faça. Então, qual seria a melhor coisa a se fazer com os investimentos num cenário como esse, meus queridos amigos? Quais ações comprar? Onde investir com segurança nesse momento, para evitar perder dinheiro? Eu vou te dar essa resposta. Na verdade, não sou eu que vou te dar essa resposta. Nos últimos vídeos aqui, eu abordei alguns tópicos interessantes relacionados com trechos aqui do livro O Mais Importante para o Investidor, do Howard Marks, e hoje a gente vai fazer isso também. O que você quer? Você quer mais segurança ou você quer ganhar muito dinheiro? Na página 167 aqui do livro, ele já começa desse jeito. O mais importante é investir de forma defensiva. E o que é isso? Eu vou te falar. Mas ele diz, há investidores velhos e há investidores ousados, mas não há investidores velhos e ousados. Eu acho que o termo ousado aqui não ficou legal na tradução. Seria aquele investidor que acha que é o bambambam, que é o melhor de todo mundo, que sabe mais que todo mundo, que tem um talento especial para identificar quais são os melhores momentos para se investir em todos os ativos o tempo inteiro. Mas o mais legal é isso daqui, ó. Olha o que ele diz. Quando os meus amigos me pedem conselhos de investimento pessoal, o meu primeiro passo é tentar entender a sua atitude em relação ao risco e aos retornos. Pedir conselhos de investimento sem especificar esse posicionamento é como pedir um bom remédio a um médico sem lhe contar o que nos incomoda. Então eu pergunto, diz ele, o que é mais importante para você, ganhar dinheiro ou evitar perdas? A resposta costuma ser a mesma. As duas coisas. Será que dá? Será que dá para ganhar dinheiro e evitar perdas? Ganhar dinheiro e evitar realmente as perdas? Geralmente não dá. Então a primeira coisa que você precisa se perguntar nesse momento é, você quer ganhar muito dinheiro nos seus investimentos ou você quer se proteger, evitar perdas? Ao longo do vídeo aqui, nós vamos falar de ações para quem quer ganhar dinheiro, de ações para quem quer se proteger, evitar perdas, mas você precisa se responder isso. A Bolsa Brasileira está em queda e o real também, enquanto a Bolsa Americana em alta e o dólar se valorizando frente ao real. Se a gente combinar esses fatores, o resultado está aí na tela para você ver. IVVB11, que é o ETF de Bolsa Americana, que é negociada aqui no Brasil, esse ano, com uma alta já de mais de 27%. Já o EWZ, que seria a Bolsa Brasileira precificada em dólar esse ano, em queda de mais de 20%, aproximadamente 21%, nesse momento se recuperando um pouquinho, queda de 20,12%. E aí, como acontece em todo movimento de ciclo de mercado, muitos investidores eles estão jogando a toalha, migrando cada vez mais para ações americanas, renda fixa brasileira. Esse tipo de troca faz sentido? E se fizer, esse é o momento certo para você tomar esse tipo de decisão nos investimentos? É desse jeito
que você tem que fazer esse tipo de mudança na sua carteira, agora que você tira ali, vende ações e compra renda fixa, primeiro de tudo, não adianta nada eu trazer esse monte de notícia aqui, você saber que a bolsa está caindo sem entender exatamente os principais motivos. Hoje a taxa Selic americana, ela está naquele intervalo de 5,25% a 5,5% ao ano, que é alto, e eu sei que comparando com a realidade nossa aqui no Brasil, em que o Copom, na sua decisão unânime, manteve a taxa Selic em 10,5%, às vezes fica parecendo que 5,25% a 5,5% é uma taxa baixa, mas o fato é que o juro lá nos Estados Unidos disparou de praticamente 0% para um patamar que ficou por muito tempo ali para o atual patamar em 2 anos praticamente. O que costuma acontecer nesses casos é que investidores do mundo todo correm para lá, correm para o dólar. Uma rentabilidade dessa em dólar não se via faz tempo. E é em dólar, não é em real. E aí a questão é a seguinte, se os juros altos prejudicam o bom desempenho da Bolsa, por que mesmo com juros americanos lá nas alturas, nos Estados Unidos, as bolsas americanas de vários países desenvolvidos estão em alta e aqui a gente está sofrendo com essa desvalorização? Logo no começo do vídeo, eu disse que o S&P 500, que é o principal índice da Bolsa de Valores americana, está na máxima histórica, passou dos 5.000 pontos, você vê aqui o IVVB11 subindo também, Nasdaq 100, que é o índice das empresas de tecnologia, por lá está numa alta ainda maior, mais de 19% no ano, se eu não me engano, isso em dólar, claro, não em real. E o desempenho das gigantes de tecnologia, eles vêm puxando o índice deles para cima. E no caso da Bolsa Brasileira, o desempenho das nossas gigantes de tecnologia não vem ajudando, já que a gente não tem nenhuma gigante de tecnologia, muito menos do nível do que os Estados Unidos têm por lá. Então a nossa depende mais das commodities mesmo, a nossa bolsa, cujos preços não estão ajudando muito esse ano. Isso é a prova de que você não deve se apegar a previsões na hora de investir, nem as suas, na verdade, muito menos nas suas próprias previsões, principalmente se você é leigo nisso. Mas a verdade é que por conta de todos esses problemas, boa parte dos investidores brasileiros estão migrando para o mercado internacional, muita gente querendo investir por lá por causa da alta de lá e também na própria renda fixa brasileira, porque os juros aqui não estão desapontando. E aí a gente volta para quem é rentista, e a gente volta para aquela velha pergunta: se eu quero proteger o meu patrimônio contra perdas, o que é que eu faço? Com o Tesouro IPCA entregando taxas ali de IPCA mais 6,5% quase ao ano, mercado exterior subindo, quem quer saber de aportar em bolsa brasileira? Quem quer comprar ações brasileiras? Você talvez. O ponto é que quando as ações brasileiras estavam subindo muito, aí você se sente confortável, mas quando aqui fica de lado, cai, aí a galera quer fugir para a renda fixa. Isso é sinal de que você provavelmente não tem perfil, se é isso que está acontecendo. O seu perfil na corretora é o de mão de alface ou a alocação da sua carteira está errada. Quem acompanha o canal já sabe que eu não tenho absolutamente nada contra investir em renda fixa, investir no exterior, muito pelo contrário, tanto que eu também tenho parte do meu patrimônio nessas duas classes de ativos. A verdade é outra, o ponto é outro. O que me preocupa não é o investidor ter renda fixa ou aportar no exterior. O preocupante é ele só fazer isso depois que a Bolsa Brasileira caiu e o dólar disparou, a Bolsa Americana subiu, E é aqui que nesse livro a gente tem mais um insight brilhante que o Howard Marks traz, e que eu quero traduzir para a minha própria ótica. Eu quero ver se você concorda com isso que eu vou te falar aqui agora. Você tem que investir com medo. Se você investir com medo, você não vai ter medo depois. Badu de Deus. Agora você bugou minha cabeça. O que você tomou, tadinho? Agora você complicou minha mente inteira aqui. Vamos lá. Investimentos seguros é o que você precisa para você evitar perdas, certo? O que é um investimento seguro? Feijão com arroz. Renda fixa, tesouro direto, títulos bancários mais sólidos, dívidas, talvez debêntures de empresas sólidas. Para curto e médio prazo é renda fixa. Se o seu foco é longo prazo e o seu perfil permite, tenha ações. O que é mais seguro?
Ações ou renda fixa? Sim, renda fixa é mais seguro. Se você compra um título do Tesouro IPCA mais 6,5% para 2035, essa taxa acima da inflação, ela te dá mais segurança. A certeza de que você vai receber isso lá também te dá mais segurança. Mas se você quiser resgatar esse trem antes do vencimento, vai variar, né? Se a taxa sobe, o preço cai. Então, se você quer vender esse título no meio do caminho, varia também. A certeza mesmo é no vencimento, 2035, 2040, 2045, seja quando for o vencimento do seu título de renda fixa. E aí que eu falo para você, se você quer a minha opinião, eu não estou dando recomendação, isso aqui é a minha opinião. Eu confio muito mais nas ações do Itaú para 2035, 2040, do que em qualquer título de renda fixa, do Tesouro Direto. Eu não estou dizendo que as ações do Itaú são menos arriscadas, não me entenda mal, principalmente se você encara o risco como volatilidade, essas coisas. O que eu estou te falando é que se o meu objetivo é para daqui a 11 anos ou mais, eu não quero nem olhar para a cara da renda fixa. Mas esse é o meu perfil. Eu sou analista, CNPI, eu enxergo esse mercado com muito mais clareza do que a maioria dos investidores, pessoa física, iniciantes, e cada um tem a sua realidade, o seu perfil também. Você pega aqui Itaúsa, vamos dar uma olhada aqui. Itaú, Banco Itaú Unibanco, maior banco do Brasil. Você acha mesmo que uma empresa como essa vai querer ter retorno de renda fixa? Se for para ela ter retorno de renda fixa, eles fecham o banco. Então, o ROI do Itaú, hoje, é de mais de 19%, 19,17%. A média também é de praticamente isso daí. Caiu um pouquinho na pandemia, quando de provisões, voltou a subir. Esse é o retorno desse banco, retorno sobre o patrimônio líquido. Itaúsa, praticamente a mesma coisa, dividend yield 8,86%, P sobre L de 7,07%, um PVP de 1,2%, com um ROI também na casa aqui dos quase 18%. Aí a média também praticamente essa. Olha aqui para esses indicadores. P sobre L de 7 vezes, isso significa que em 7 anos, se tudo ficar desse jeito aqui, você recupera o investimento de volta, entre aspas, né? Claro que não é bem assim, mas o P sobre L, ele relaciona o preço com o lucro que remunera o investidor, é o lucro. Mas olha o gráfico do lucro da Itaúsa nos últimos anos, o lucro líquido dessa empresa. Ele vem subindo nos últimos anos, na pandemia, caiu um pouco, você sabe, para as provisões do Banco Itaú, voltou a subir, batendo recorde nos últimos 12 meses. Essa é a situação do lucro, P sobre L de 7. Você acha que esse lucro daqui a 7 anos vai estar maior ou menor? Nem a pandemia, que foi um evento imprevisível, catastrófico, foi capaz de ameaçar o lucro dessa empresa aqui, fazer essa empresa ter prejuízo. Não chegou nem perto. Olha o dividendo do Itaú agora, para você ver, o dividend yield. Você vai ver que está bem acima da média. Esse dividend yield alto ele aconteceu em 2019. Por que aconteceu em 2019 e em 2015? Em 2019, a gente teve um payout de 100%, que também não é comum. Em 2015, o dividend yield ele era bom porque as ações estavam caindo de lado. Mais ou menos o que está acontecendo agora, que a gente não tem um payout tão elevado ali na casa dos 100%, e o dividend yield de 7,36% do Itaú, bem acima da média. O que eu quero que você entenda é que quando a renda fixa está oferecendo um juro maior, IPCA mais pagando um prêmio ali, um IPCA mais um pré-fixado um pouco mais alto, geralmente empresas mais seguras, ações que você investe com esse objetivo de evitar perdas, elas também estão oferecendo um dividend yield geralmente maior do que a média. Isso é o mercado exigindo mais retorno. E nem de longe é uma empresa em situação difícil ou com queda nos fundamentos. Que é o mesmo que acontece agora com o Itaú. Tá? O melhor momento para comprar Itaúsa já passou, talvez, nesse ciclo, na minha opinião. O melhor momento foi ali em meados para o final de 2023. Mas eu ainda acho que o preço está muito bom, considerando o risco de um banco desse nível.
Quais são aqui outros exemplos de empresas sólidas e seguras? Na minha opinião, Engie, setor elétrico, é uma empresa sólida, segura, que tem esse perfil para você evitar perdas. Vamos olhar aqui os dividendos da Engie nos últimos anos. Você vai ver, ó, dividendos crescentes. 2024 ainda não terminou, mas nos últimos anos dividendos crescentes. O lucro líquido da empresa crescendo. A gente olha aqui para os indicadores de dividend yield, PVP, P sobre L, não são indicadores ruins. P sobre L abaixo de 9 vezes, projetado para os próximos 12 meses é ainda menor. O PVP sim, um pouco mais esticado, que a média do setor, mas também um ROI absurdamente maior do que a média do setor de quase 40%. Tá? Então, Engie é uma empresa que quem deseja evitar perdas, se proteger, precisa dar uma analisada, vale a pena dar uma analisada. Não estou fazendo recomendação, mas sim, fundos imobiliários de tijolo, por exemplo, tem menos risco, isso serve como um ativo para evitar perdas na sua carteira. Você pega ali XP, ML11, HGLG11, fundos imobiliários de tijolo. Agora, quais são os ativos que podem te fazer ganhar mais e que são opções mais arriscadas também? Você tem as empresas menores, empresas de turnaround, empresas de varejo mais endividadas, pega que Magazine Luiza, você compara com outros ativos, você vê que caiu muito mais. Então, um exemplo de ação com potencial, que eu acho que eu nunca vi ninguém falando aqui no YouTube, até porque o valor de mercado dessa empresa é de menos de R$1 bilhão, liquidez é baixa também, apesar de ter um tag along de 100%, liquidez baixa, é a Vitia, VITT3, é uma empresa que eu estou de olho, uma empresa focada na produção de insumos agrícolas de alta qualidade, alta tecnologia. Ela conta ali com diversos produtos nas suas linhas. Você tem inoculantes, defensivos biológicos, fertilizantes, micronutrientes. Ela é líder nacional no mercado de inoculantes, está entre os 3 maiores players também de fertilizantes foliares do Brasil, que é aquele que você bate ali nas folhas, se eu não me engano. Atende atualmente 25% de toda a área de soja do Brasil, que é o segmento de maior destaque do nosso agronegócio. As ações da empresa vêm caindo. No primeiro trimestre desse ano as ações caíram, foi desafiador para o agronegócio, principalmente em função do cenário de preços baixos das commodities, os preços dos grãos, a produtividade caindo em algumas regiões, fenômenos climáticos também, todos esses fatores provocaram um adiamento dos investimentos por parte do produtor rural. Quem acompanha o agronegócio sabe que isso realmente é um fato. Agora, se a gente olha aqui os números dessa empresa nos últimos anos, você vai ver receita operacional crescendo, EBITDA ajustado crescendo e margem EBITDA também crescendo. Mas como eu disse, as ações caíram cerca de 34% já esse ano, chegaram a cair mais do que isso, 42%, vem se recuperando. É uma empresa que eu estou de olho, tem pouca liquidez, muito risco, como eu falei, não é uma recomendação de investimento isso daqui. Na verdade, se você é iniciante, eu recomendo que você fique bem longe desse tipo de ação. É uma ação que pode fazer o investidor ganhar muito dinheiro? Sim, na minha opinião, sim, mas o risco também ele é maior por tudo isso que eu citei, mais outros pontos também. Essa é uma empresa, como eu falei, que eu venho estudando para compor a parcela de maior risco da minha carteira de ações, que eu coloco ali 15, 20% da minha carteira de ações, no máximo, nesse tipo de ativo mais arriscado. O resto é no feijão com arroz, carne magra e salada, que não faz mal a ninguém. Eu quero ganhar muito dinheiro ou evitar perdas. O que você quer? No Itaú eu sei que eu posso até não ganhar tanto dinheiro assim mais, mas eu vou evitar perdas, eu vou me proteger do risco da ruína com certeza. É preciso de uma catástrofe muito grande para você perder dinheiro investindo no Itaú nos próximos 5, 10 anos. Se eu investir numa Vitia da vida, eu posso ganhar muito dinheiro, mas eu não consigo evitar perdas. Nesse tipo de ativo eu estou correndo mais risco. Pode ser que a empresa se dê mal, que as coisas não sejam tão bem sucedidas e que eu perca dinheiro. O Bradesco, BBDC4,
por mais que esteja sofrendo muito agora também, na minha opinião, ainda é uma empresa que eu coloco nesse grupo de empresas mais seguras para você evitar perdas, principalmente agora, depois que já caiu bastante. Se você olhar para o histórico mais recente do Bradesco, você vai ver que o lucro líquido ele oscilou um pouco nos últimos anos, mas de 2010 veio crescendo, crescendo, crescendo. Tomou algumas decisões erradas de 2020, 2021 para cá, lucro sendo penalizado por conta do aumento das provisões, alguns calotes, inadimplência comendo couro, mas dividend yield alto agora por conta da queda nas ações, P sobre L ok, PVP abaixo de 1, então se você considerar um lucro projetado, porque a gente tem um lucro aqui do Bradesco, nesse momento, nos últimos 12 meses de 13 bilhões, mas esse lucro ele foi aqui de 22 bilhões praticamente em 2022. Então se a gente considerar um lucro desse aqui para 2025, 2026, estamos falando de um PL projetado abaixo de 6 vezes. Olhando o ROI histórico do Bradesco, se você olhar o ROI histórico do Bradesco, a gente pode olhar isso aqui, ele na média acima ali de 13%, estava se recuperando, prejudicada a média por conta desses últimos 2 anos, mas por um PVP de 0,8, isso é um indicativo de margem de segurança. E por que a margem de segurança é importante? Mais uma vez eu passo a bola aqui para o nosso tio Howard Marks, não sou eu que estou dizendo, é ele. O mais importante para o investidor, edição de capa dura, página 173, na verdade. Não é difícil realizar investimentos que terão êxito se o futuro se desenrolar conforme o esperado. Há pouco mistério em lucrar sob a suposição de que a economia adotará certo comportamento e que certos setores e empresas se sairão melhores que outros. Os investimentos rigidamente direcionados podem ser altamente vantajosos quando o futuro se desenrola da maneira esperada, mas precisamos pensar sobre o que acontecerá conosco caso o futuro não siga nossas previsões. Em suma, o que faz com que os resultados sejam toleráveis, mesmo quando o futuro não corresponde às nossas expectativas, a resposta é a margem de erro. Como eu disse, a margem de segurança. Eu vou listar aqui empresas que eu considero que se tratam de ações também, que você pode considerar que são ações seguras para você evitar perdas, mas que não tem margem de segurança nesse momento, na minha opinião. VEG, VEG3, Ambev, por exemplo, são ótimas empresas, mas pelo preço não considero que tem tanta margem de segurança quanto o Bradesco. Fundos imobiliários, como eu falei, de tijolo, tem menos riscos, são ativos para você evitar perdas, XPML11, HGLG11. E para finalizar, eu vou te explicar que história é essa de que você tem que investir com medo. O que eu quero dizer é que o medo ele nos protege. E sempre foi assim. Só que nos investimentos é um pouquinho diferente. Quando você está andando ali no mato e você dá de cara com um bicho, um leão faminto, uma cobra, você tem que correr mesmo. E se tiver um gordinho com você, melhor ainda, porque você não precisa nem correr mais do que o leão, você só precisa correr mais do que ele e está resolvido. Só que no mundo dos investimentos, a mesma coisa que hoje é um leão, um dia já foi gatinho e vice-versa. Então, quando a bolsa de valores está caindo demais, está todo mundo querendo correr, mas quando ela está subindo, está todo mundo querendo correr para ela. É a mesma coisa, só que em momentos diferentes. Então, o medo bom dos investimentos é o que você escuta na hora de você estruturar a sua carteira, antes de você começar ali, de você decidir no que você vai investir, até quanto você vai investir, ou seja, até que percentual da sua carteira você vai investir naquilo e o preço que você vai pagar em cada coisa. Porque não tem como você correr da bolsa de valores na baixa e se dar bem. Se você fizer isso, ela já te pegou. Você já perdeu dinheiro. Ah, comprei na alta, na baixa eu vou correr para me salvar. Não, você já se ferrou, ela já tomou o seu dinheiro. Não é errado você investir agora em renda fixa. Tá a taxa legal mesmo e tal. Errado é você ter investido na bolsa quando ela estava nas máximas, ali no começo do ano, e agora você está com medo, vende, corre para colocar na renda fixa. Você não investiu no exterior, agora sim você vende e vai investir no exterior, agora que a bolsa já subiu por lá.
No começo do ano, por exemplo, eu vou dar um exemplo básico aqui. Você decidiu investir 33% em renda fixa, 33% em ações no Brasil e 33% em Bolsa de Valores Estados Unidos. Em 1% você colocou em qualquer coisa. Onde que é para você estar aportando agora? No Brasil. E sem medo. Porque o medo você teve antes, na hora certa, que você decidiu estruturar. E o que a sua carteira está pedindo? Tudo subiu, menos as ações do Brasil. Então, para você voltar para os 33% em cada um, você tem que comprar ações brasileiras. Se você não está confortável, é porque você deveria ter escolhido 15% na Bolsa do Brasil. E por que eu vou te dizer com toda a sinceridade isso? Que a nossa Bolsa de Valores não mudou nada, vai continuar sendo assim mesmo, tenha paciência. Então, primeiro você tem que ter medo na hora de definir a sua alocação. Depois, segue o jogo. É o que eu sempre falo. O que você tem, o que você vai comprar, até quanto você vai ter na sua carteira e até que preço. Define isso primeiro e depois é só seguir. E é por isso que eu falo, se você vai investir agora, invista com medo, mas do jeito certo. E não sou eu que estou dizendo não, meu amigo, tá? Mais uma vez aqui, página 178, capítulo 17. O que é investir de forma defensiva para o Howard Marks? Daremos menos tacadas perfeitas que outros investidores, mas é provável que fracassemos menos. Investir de forma defensiva soa muito erudito, mas posso simplificar. Devemos investir com medo. Investir com medo não nos permite ser arrogantes, porque nos mantém em guarda e faz a adrenalina mental continuar fluindo. Nos obriga a requerer uma margem de segurança adequada e aumenta as chances de nossas carteiras estarem preparadas para quaisquer eventualidades. E, caso nada dê errado, os ativos vencedores certamente cuidarão de si mesmo. The most important thing, o mais importante para o investidor, 1º de julho de 2003 ele escreveu essa porra aqui e ainda continua valendo. Então, meus queridos amigos, invistam com medo do jeito certo, tá? Que não é ficar correndo de bolsa de valores. O vídeo de hoje é isso. Fico por aqui, vejo vocês na próxima. Tamo junto. Valeu!